Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Isaías 25, né? Que é o livro que estamos estudando ali, o capítulo que estamos estudando. Levítico, né? Eu falei? Levítico. Levítico. Levítico 25, né? A minha ajudadora falou que eu falei Isaías, mas é Levítico, né? 25. Isso, correto. Tá bem de estudador aí. É. E o Pablo me deu 2 textos para mim estar escolhendo, para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Então eu escolhi ali Levítico 25, do versículo 25 ao 28. Eu vou estar lendo ali, nós vamos estar decorrendo nesse texto, né? E também vamos voltar um pouquinho, 25:1 ali, alguns trechos que nós estudamos na segunda-feira, para a gente fazer um complemento desse texto aqui de Levítico 25, do 25 ao 38. Amém? Então vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando em suas Bíblias. Isto é, se um de vocês se empobrecer e vender parte da propriedade, seu parente mais próximo pode vir e comprar o que seu parente vendeu. Se um vendedor não tiver ninguém para fazer o resgate da terra, mas enriquecer o suficiente para resgatá-la, calculará o número de anos desde a venda da terra, ressarcirá o excedente ao comprador e ela voltará a ser sua propriedade. Se ele não possuir meios suficientes para comprá-la de volta à propriedade vendida, a propriedade vendida permanecerá nas mãos do comprador até o ano de jubileu. No jubileu, o comprador sairá dela e o vendedor voltará para a sua propriedade. Amém? Os irmãos entenderam esse texto aqui? Eu vou estar mais ou menos explicando como que eu entendi. Então aqui fala-se de um agricultor, um fazendeiro, uma pessoa que tinha uma propriedade, né? Os irmãos que acharam que eu estou errado podem me corrigir. Amém? E ele, talvez por alguma dificuldade financeira ali, questão de mau tempo, né, que acontece hoje também, a pessoa fazer o plantio da sua propriedade, da sua terra lá, e com o tempo ela perder, né? Aí acaba geralmente os plantios de hoje tem o financiamento através de bancos, né? E acaba até perdendo a sua propriedade para o banco. Hoje acontece muito disso aí, né? Com certeza nessa época não tinha assim, mas tinha pessoas que poderiam financiar, vamos dizer assim, pessoas lá ricas também, né? Que podiam financiar, falar, não, eu tenho o dinheiro, eu vou te financiar seu plantio e vamos tocar o barco. Mas acontecia alguns casos, aqui, pela que a história conta, acontecia da pessoa não produzir aquilo que ela almejava. E ela deveria empenhorar, vender até a sua propriedade para essa pessoa, só que aqui fala que teria que ser um parente, não é isso, Pablo? Ele deveria empenhorar essa propriedade. Exatamente, para a gente sentar. Aí, no caso, essa pessoa ficaria com essa propriedade até a pessoa lá se restaurar, né? Se restaurar e poder financeiramente, né? E resgatar essa propriedade, né? Aqui fala, eu vou dar um stop aqui, e eu quero voltar ali no 25, alguns versículos de 1 a 8 ali, para a gente fechar o meu pensamento. Estou muito rápido, irmãos? Tá ótimo. Isso aí. Então tá. Legal. O que eu acasalei nessas leituras aqui? Aqui fala no versículo no 25:1 ali, fala que era para as pessoas plantar 6 anos e no 7º ano descansar.
talvez ali seria uma forma de você não ser tão ambicioso. Não ser tão ambicioso e querer produzir mais, né? E fala que no 7º ano você deveria deixar a terra descansar. Mas como as pessoas, creio que naquela época também acontecia isso, as pessoas eram ambiciosas, de repente entravam plantava, colhia 3, 4 anos bem, 5, 6 anos bem, aí no 7º ano queria plantar mais, onde que ela de repente perderia as suas terras pela falência ali, que não produziu bem, o empréstimo que ela fez ela não conseguiu pagar, né? Eu estou trazendo isso, irmãos, pela realidade de hoje, vocês estão me entendendo, né? E não tinha talvez o costume de guardar o 7º ano, que seria hoje o nosso Shabat, né? Trabalhamos 6 dias e no 7º descansamos. Aí eu trago para a nossa realidade. Hoje trabalhamos até no dia de Shabat, que não deveríamos, com aquela ambição de talvez querer mais e produzir mais, e chegava no Shabat, no dia de comemorar o Shabat, não tinha nem forças, vamos se dizer, para confraternizar o Shabat. Passava em branco, aí próxima semana começar. E assim, enfim, o que eu quero dizer? Nós temos que realmente entender que a palavra diz aqui, ó, em Levítico 25, toda a palavra, nossa Torá, diz que nós devemos comemorar o Shabat. Não se preocupar no dia de Shabat, com as coisas que não vão acrescentar em nada em nós. Temos que tirar esse dia para o Senhor, um dia de descanso, um dia sem preocupação, né? Eu quero só falar aqui também que Mateus 6, 19, 35, quando lemos segunda-feira, fala ali que os pássaros não plantam, mas comem, não passa fome. As flores, elas nascem, elas brotam, elas produzem, ficam bonitas, depois elas murcham. Nosso Deus tem poder para nos suprir, isso que tanto aqui na Torá como no Novo Testamento, as palavras se casam, os textos se casam, né? E nós não levamos, de repente, por esse lado. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bom, Neno. Aqueles que querem participar, levantem a mão, por favor. Pastor Diego. Shalom, shalom, povo de Deus, tudo bem? É muito interessante nós observarmos que no jubileu não é só a questão do direito de resgate, mas é um tempo de restituição. Então, foi o que Deus estabeleceu. O antigo dono deve voltar para sua terra, tem que voltar para sua terra, porque a terra pertence a ele, é um direito tribal e é um direito de herança que esteve para ele. Então, essa terra precisa ser restituída. As dívidas são completamente quitadas, elas são zeradas no jubileu. Não tem mais dívida, né? E os escravos, aqueles que tinham se vendido escravos, inclusive o escravo da orelha furada, tinha que ser liberto nesse jubileu também, porque é um tempo de libertação e restituição total, tanto em relação às finanças, quanto em relação à terra, quanto em relação às pessoas. Então é um tempo de restituição total, total, total. Então é uma um princípio assim, que o Eterno estabeleceu. Dentre de todos os princípios, assim, esse do jubileu é o que eu acho assim, eu acho um dos mais fantásticos de todos, assim, o peso disso, né? A importância disso, porque isso de fato aponta para aquilo que é o desejo de Deus, aquilo que é a eternidade, aquilo que é a redenção, aquilo que vai acontecer. Então, eu acho muito interessante isso que você está propondo, né? Isso que você está falando, né?
Então, não seria só uma restauração, a quitação dos débitos da terra. Até a vida do escravo da orelha furada era nesse momento também que tem aquela situação, se o escravo quisesse ir embora da propriedade ou se quisesse ficar. Então, é o momento de fazer todo esse conserto? Não, na verdade, Exatamente. e, Vamos lá. na verdade, o escravo ele só podia se vender por no máximo 7 anos. Aí no 7º ano ele tinha que sair livre. Mas se no final do 7º ano de serviço ele quisesse continuar escravo, então ele tinha que furar a orelha, né? Ele tinha que ter a orelha furada e continuaria trabalhando para o seu amo, para o seu dono, mas não para a vida toda. É até o ano do jubileu. Quando chegasse o jubileu, aí ele era obrigado a sair livre, né? Foi um princípio assim que o Eterno estabeleceu. Ele pode se entregar por escravo para a vida toda até o jubileu. No jubileu ele tinha que sair escravo, ele tinha que sair livre. Não podia continuar, ele tinha que dar um jeito. Mas geralmente, provavelmente, eu creio que as datas não batiam, porque o cara já era adulto, né? Então, já tinha lá os seus 30 anos de idade, e aí, para completar todos os 50 anos, creio que seria um desafio, mas no jubileu, inclusive, o escravo da orelha furada tinha que sair liberto, ele não podia continuar como escravo. Obrigado, pastor Diego. Salete. Eu estava aqui vendo, que tremendo, eu acho que esse povo esperava esse tempo do jubileu, assim, com todos os dias, e eles iam se fortalecendo nessa espera, né? Que ali em 25:10 fala, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade. Então era um tempo de libertação, né? De todos os moradores da terra, era um tempo de possessão, né? De tomar cada um e cada um retornar à sua família. Eu acho que deveria ser uma coisa um tempo muito esperado, né? Que a gente nem imagina hoje, né? E era tempo, né? 50 anos, 49, né? Era muito tempo, né? Pois então. E isso era uma cláusula quando você vendia uma terra, né? Quando você vendia uma terra para uma propriedade, primeiramente, né, para alguém, essa cláusula estava ali, que ao chegar aos 50 anos você tinha direito a recuperar a sua terra. Se você não tinha dinheiro suficiente, o mais próximo a você, isso é uma alusão que nós vimos segunda-feira, né? É bem interessante, né? Yeshua redimindo, né? Como nosso irmão maior, né? E mais velho, né? E daí esse negócio é bem interessante, irmãos, a gente entender, tá? Tem mais mãos levantadas? Quem mais tem mão levantada aqui? Só um minutinho. Pastor Diego? Ele esqueceu só de baixar. Ah, tá. Então eu baixo aqui. Fique tranquilo. Neno, contigo. Então, o jubileu é 50 anos, 49 anos, igual o Pablo falou. Igual o Pablo falou, não, é o correto, né? Eu faço uma pergunta para mim. Será que eu já estou fazendo... Eu já tenho mais que um jubileu de idade, né? Mas até quando eu vou me acertar? Qual que seria o tempo para mim? Vou falar para mim essa palavra aqui do Levítico 25, do 25 ao 28. Será quanto jubileu tem que se cumprir na minha vida para mim poder fazer esse ajuste com Deus, esse acerto com Deus? Que seria realmente eu tomar minha decisão de servir Ele de coração e alma, né? E não esperar ter que cumprir mais
uma parte da minha vida, obrigatoriamente, como diz aqui na propriedade, que a pessoa até cobriu o jubileu ali, que ele teria o tempo para poder resgatar a sua propriedade. Se limpar dos suas dívidas, dos seus processos ali, vamos dizer. Será? Eu não gostaria de ter mais experiência de mais meio jubileu, de um quarto de jubileu, para poder tomar um direcionamento com Deus. Então, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Eu tenho me esforçado para a palavra tem que ser declarada a mim, para mim tomar uma verdadeira postura sobre a minha vida, né? Um verdadeiro cristão, um verdadeiro servidor de Deus. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, entendemos perfeitamente, e eu acho que é uma pergunta que vive a todos nós, né? Ela se estende a todos nós. Desculpa que não levantei a mão. Pedi para vocês levantarem a mão, não levantei a mão. Mas aí é uma pergunta que nós todos temos que estar fazendo continuamente, né? Eu acredito que essa salvação que veio pela graça, ela nos colocou no caminho, mas nós devemos arrepender-nos todos os dias. E isso faz parte justamente dessa restituição de coisas. É devolver a Deus aquilo que Ele fez por nós. Aquela compra que Ele fez, aquela herança que Ele nos deu, é através disso. Esse caminho que está pegando para nós conversar hoje, Menino, é importantíssimo para nos posicionarmos, né? Posicionarmos dentro do contexto do que a gente está aprendendo a Torá, porque isso é Torá em prática, né? Então, é bem interessante. Eu entendi perfeitamente o seu posicionamento e acredito que é Deus que está falando com você, né? E algumas coisas têm que ser tomadas, né? Tem uma mão levantada aqui, que não sei quem foi. Vamos ver quem foi. Alessandro Silva, muito bom. Alessandro. Então, para acrescentar o que o Pablo e o Neno tá falando aí, eu creio assim, eu vejo assim, quando o homem tenta se comportar como ele, o seu próprio sustento. Ele não decide não viver os propósitos de Deus, né? Que a gente, quando chega nesse ano de Shemitah, a gente tem que virar para o eterno. Então, a gente esquece do que ele fez por nós. E esquecemos que ele, na verdade, é o nosso fiel sustento. Porque a ilusão que o homem está fazendo o sustento dele pelo suor é errado. Porque se Deus quiser, você planta hoje, amanhã, hoje mesmo ele pode mandar o tempo, os animais, insetos, acabar com o teu sustento. Então, eu acho que o Criador faz isso para o homem lembrar que ele é o nosso fiel sustento e que nós devemos se virar para ele. E, na verdade, não é só nesse ano de Shemitah, não. É todos os dias nós temos que lembrar que o Senhor ele é fiel conosco. Amém, Alessandro, amém. Então, voltando aqui, voltando na minha pergunta que eu fiz ali, a gente realmente temos que nos mostrar que somos diferentes, mas não culpar algo, de falar, mas eles não fazem, eu faço. Não assim. Da forma que eu estou sendo lapidado, eu gostaria que meu vizinho, meus familiares que não conhecem a Deus, fosse lapidado também. Não falar, não, eu sou o Neno. Não quero ser isso. Eu quero obedecer a palavra, eu quero entender e obedecer a palavra, ser obediente a ele, né? Porque nos primeiros versículos do Levítico 25 fala o quê? De obediência. Para me plantar aos 6 anos, descansar 1. Mas como eu fui desobediente, essa leitura aqui do 25 ao 28,
eu exagerei no meu plantio e onde que eu tive que vender minha propriedade. Lá em Mateus 6, 19, 35, será que eu estou obedecendo a Deus dessa forma? Descansar nele, trabalhar os 6 dias, fazer o Shabat no 7º dia e descansar no Senhor, sabendo que Ele é meu provedor, nada me faltará. Então, é essa mudança, esses 3 tópicos que eu quero fazer. Eu não quero passar por mais um jubileu tentando. Eu quero estar preparado para falar para os meus colegas de trabalho, para os meus vizinhos, para os meus familiares. Olha, o caminho é esse, o caminho correto é esse. Né? Então, essa foi uma forma que Deus me mostrou, está me mostrando nesse Levítico 25. Uma forma que Ele está trabalhando em mim. E é tão bom o exemplo. Tomara que essas lives que nós estamos fazendo, tenha pessoas não crentes, não credores em Deus, que possam estar ouvindo, possam estar visualizando ali, querendo tomar essa decisão pelo caminho que nós seguimos, né, que nós estamos traçando. A gente sabe que é um trabalhar de Deus, o tempo é de Deus, mas ele tem essa angústia, a gente tem essa necessidade que nossos familiares venham entender a necessidade de entregar a sua vida a Deus. Amém? Neno, eu levantei a mão aqui, tá? É o seguinte, Neno, esse texto que você está lendo ali, Levítico 25, é interessante o que diz o verso 25, tá? Será que tem como ler em português aí? Me ajuda para ler em português, pode ser? 25? Isso, correto. Posso ler? É na Judaica completa, tá? Obrigado. Isto é, se um de vocês empobrecer e vender parte da propriedade, seu parente mais próximo pode vir e comprar o que o seu parente vendeu. Isso me chama muito a atenção na parábola do filho pródigo, tá? Aponta muito a isso, né? Quando o filho mais novo, né, pede ao pai a sua herança, né, a parte da sua herança, a outra parte era do irmão, e vai, e ele malgasta, né? Malgasta o dinheiro, fica pobre, né? Sabemos, todos nós conhecemos a história. E quando ele volta, o seu irmão que está ali, que fala da casa de Judá, né, da casa de Israel, são as duas casas ali bem vistas, né? A parábola colocada no seu contexto original, nós temos que entender que ele está falando de Judá e Israel, né? A casa de Judá, a casa de Israel. E o seu irmão maior, Judá, ele não, ao contrário, se entristece. E de certa forma, reivindica ao pai que ele tem feito tudo, né? Por causa disso, o pai, de certa forma, repreende ele, né? E nos traz a um contexto onde Israel ele premiado, e parece que ele é a conquista, foi conquistado novamente, e isso fala do nosso Messias, do sacrifício do Messias na cruz, certo? E, de certa forma, é para nós contextualizar que isso também se aplica, né? Isso aqui, quando a gente vai conversando, à medida que a gente está conversando nessas lives, né? De segunda, quarta e quinta, muitas coisas vêm à tona na nossa mente e a gente tem um panorama muito interessante para nós olharmos. E menos esse texto que você escolheu para ler é justamente também pode falar disso, se encaixa, faz sentido, né? E isso aí aponta para isso, né? Não sei se você mais ou menos entende dessa forma, me ajuda também a entender se não é assim. E se tem pessoas aqui que não entendem assim também, podem participar. Mas eu vejo isso, que aquele que, ele fala, se alguém de vocês se empobrece e tem que vender parte da sua propriedade, o seu parente mais cercano, ele pode vir comprar e de regresso para o seu parente que vendeu, entendeu? E o que nós falávamos um pouco na segunda-feira também. Então, né, não sei se você entende dessa forma também.
Sim, dessa forma que eu entendi, Pablo. O que eu quero dizer é que a correção vem desde a Torá, né? A palavra vem sendo escrita ali e se cumprindo no Novo Testamento. Então não tem por que eu falar que isso não é verdadeiro, né? Que ali em Mateus fala, descanse no Senhor, trabalhe só os 6 dias, descanse no 7º dia, faça o Shabat, né? É uma forma da gente descansar, né? Confiar em Deus. O que acontece se a gente tira a Torá, então, Nino? Então, Não temos um contexto correto? exato, Seria isso? Porque tem a Torá e tem o Novo Testamento, né? Como é que Cabe descansar, né? Isso. A nova aliança ou a aliança renovada, né? Não é para se comparar, é para fechar, né? Muitas pessoas... É um carimbo, né? Exato, é um carimbo. É uma consumação ali. Exatamente. Né? Eu lembro da minha conversão, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, assim, a gente lia pouco a Torá. As pessoas falavam, você não tem necessidade, isso aí já aconteceu, já passou, não traz para os dias de hoje. Mas hoje eu vejo que foi escrito lá 2.000 anos atrás, tantos mil anos atrás, está escrito hoje. E podemos comparar as histórias, né? Então aqui fala da história aqui fala a história de lavradores, de plantadores, de agricultores, mas é cada um na sua profissão, cada um na sua. Se você é do lar, se você é um empresário, se você é uma doméstica, enfim, é para todos nós, né? Então eu entendo dessa forma aí, Paulo, igual você me relatou em cima aí. Beleza, muito obrigado. Tem gente aí que tá quieta aí, né? O Rodrigo tá quietinho. O Lê também tá ali, Graciela, Maria Inês, Malva, tá todo mundo quieto aí, né? O que tá acontecendo? Bem-vindo ao céu. Eu entendo que o Espírito Santo, ele é tão tremendo que de uma forma ele fala para mim, para você fala de outra forma, né? Tudo nos caminhos de Deus, né? Outros irmãos também falam de outra forma, de repente fica sem o... de repente não está entendendo da forma que eu estou falando, entendeu? Não, mas é que é a multiforme sabedoria de Deus. Exatamente, todos, né? Sim. É isso muito importante. Tem estudo também que eu participo no quadro, não falo nada por motivo do que eu entendi de outra forma, né? Perfeito. Mas como você falou, nós estamos embaixo da árvore para aprender. Exatamente, todos nós aqui precisamos aprender até o último minuto do suspiro da nossa vida, né? Joel, tá por aí? Joel, vai participar ou não? Tá quieto demais? Perfeito, Joel. Sem problema nenhum. Neno, com você. Então, era isso aí que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Esse entendimento que eu tive dessa leitura. E eu peço que Deus me realize a vontade dele na minha vida quanto mais rápido possível, né? Nos dê sabedoria da sua palavra, nos dê realmente força para cumprir os propósitos dele, cumprir a vontade dele sobre a vida da gente, né? De repente falta algo de mim para se realmente entregar de forma que ele queira, mas ele sabe das minhas necessidades, das minhas dificuldades, né? E tenho certeza que estamos almejando ali para subir para a glória com ele. Nós estamos aqui nessa terra, marchando, mas com certeza a nossa vida já está nas mãos do Senhor. Já tem nosso lugar, onde que ele vai estar dando o melhor para a gente, né? Maria Inês, Neno levantou a mão, tá? Shalom, shalom, hermanos. Bueno, acá atenta a lo que fala el hermano. Estoy tratando de entender, estoy entendiendo y comprendiendo lo más que puedo. Y bueno,
creo que el Señor, el mensaje para todos es que confiemos en Él a pesar de cada circunstancia que cada uno de nosotros nos toque vivir, porque de acuerdo, interpreto así a cómo el Señor nos va a usar, vivimos cosas distintas y diferentes. Y ahí es cuando tenemos que poner a prueba la fe que Él ha puesto en nosotros y confiar. Obviamente tenemos todos un viaje personal con el Eterno. Y otra vez el Señor me llevaba a Jeremías 17, el versículo 7 y 8, que dice así: bendito el hombre que confía en Adonai. Adonai será su seguridad. Será como árbol plantado cerca de agua, extiende sus raíces junto al río, no teme cuando viene el calor, y su follaje es exuberante. No está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Muy bueno, Maria Inês, muito bom, Maria Inês. Jeremias 17, do 7 ao 8, né? 7 e Isso. 8. 7 e 8, verdade? Eu vou só ler o 7, que a irmã leu ali, Jeremias 17. Vou ler o 7, com a palavra Tá bom. profunda. Perfeito. Abençoado é o homem que confia no Senhor. O Senhor será a sua segurança. Né? Então, esse é o Deus que confiamos, esse é o nosso Deus. Só que o que Deus espera de nós? Que realmente nós podemos confiar nele. Ó, que palavra que a irmã deu ali, é o fechamento. Nós temos em Mateus 6 ali, que eu repeti várias vezes, irmão, desculpa aí, é descansar nele. Não deixou um pássaro passar fome, não deixou os seus passar fome, né? É essa confiança. Será que podemos dizer: abençoado é o homem que confia no Senhor? Adonai, Senhor, será a sua segurança? Será que possamos realmente falar isso e bater no peito e falar: olha, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você precisa? Será que podemos falar isso? Ou só lemos? Ou só lemos da boca para fora e amanhã, daqui a pouco, nós vamos tentar fazer as coisas pela força dos nossos braços. Não confiar no nosso Deus. Muito bom, Nênio, muito bom. Alguém mais, pessoal? Quem quer intervir aí? Obrigado, Maria Inês. Mateus, Alessandro, Mateus 5:3. O que diz, Alessandro? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante. É reconhecer que mesmo a gente sendo às vezes rico ou até o pobre, que a gente que a gente é totalmente dependente de Deus, né? Acho que é uma das coisas que Deus chama que o homem tem que virar para ele e reconhecer que
que a gente é dependente dele. Ser pobre de espírito. Que ser pobre de espírito não quer dizer que o cara é pobre. É reconhecer que a gente é dependente de Deus. É verdade. Agora, o difícil é a gente reconhecer, né? Geralmente achamos que podemos, em nossas forças, em nossos braços, conseguimos tudo, né? Mas Deus tem que ter misericórdia de nós para que possamos reconhecer que tudo é dele, tudo é para ele. Só complementando aqui mais a Vaikra 25, do 25 ao 28, fala ali que a pessoa vendia a terra. Vendeu a terra, né? Passou para um outro. E será que ele reconheceu que aquela terra também não era dele? Era do pai, era de Deus? Né? Porque aqui fala que ele perdeu a terra, vendeu, aí ele tinha 49 anos ali para ele poder resgatar, até 49 para poder resgatar a terra de volta, né? E será que ele reconheceu que a terra não era dele também? Será que reconhecemos hoje que nosso Deus, ele é o Deus de todas as coisas? O que eu tenho não é dele? Desculpa, o que eu tenho não é meu? É dele? Eu tenho, que nem foi falado segunda-feira, eu tenho o costume de falar que eu tenho carro, o carro é meu, a minha casa é minha, meu sítio é meu, eu tenho propriedade, né? Será que podemos reconhecer que não é nosso? A nossa humildade vai até onde? É verdade, nada é nosso, né? Quando nós entendemos que a propriedade Nem a vida é nossa, né, Paulo? é exatamente a propriedade privada, no caso, o que que o Senhor está nos ensinando, né? Vou abrir a câmera aqui. O que que o Senhor está nos ensinando com o fato de restituição da terra e tal, né? Que a terra pertence a Ele, não a nós, né? Nada é nosso. Então, e muito mais na terra de Israel. Né? Por isso que quando você vai para Israel, você não vai a Israel, você se eleva a Israel. Porque ali existem mandamentos sendo aplicados de forma direta por Deus, onde nós precisamos nos conectar com eles, e quem vai para Israel não volta, não volta igual, porque entende o mistério, vamos dizer dessa forma, né, que o Eterno estabeleceu para o povo de Israel. Né? Muito bom, Maria Elisa. Nina, vou comentar o que Maria Elisa escreveu aqui. Verdade, Deus nos emprestou casa, carro, etc. E somos apenas mordomos, né? Alguém está levantando a mão aí? Desculpa, aqui Neno, tem alguém que está levantando a mão, tá bom? Já te digo quem é, só um minutinho. Talvez tenha alguém. Bom, não sei, alguém levantou a mão, não sei quem foi. Então, para que a gente saiba, o Senhor nos ensina, né? Dessa forma, né? Segunda-feira a gente estava conversando, né, sobre justamente que quando você planta um campo, né, aos quatro lados do campo, você não pode fazer colheita, né? Por quê? Porque isso pertence a alguém, inclusive que nem você conhece, alguém que esteja de passagem pelo teu campo pode usufruir, né? Agora que a gente anda aí nessa beirada da estrada que está todo o milho aí pronto para a colheita, né? A gente fica de olho, olha, se o fazendeiro souber dessa lei aí, ele poderia pegar né, milho desses, né? Mas a gente não pega, né? Sabe? Porque não todos têm esse entendimento. Mas como não seria a terra? Essa terra como não seria se aplicássemos esse tipo de mandamentos? Como não seria a nossa vida, né? Semana passada, quando eu cheguei na Beit, a pastora Sônia, eu perguntei sábado, né? Perguntei a pastora Sônia
sobre o Pedro, né, que eu não tinha visto ele entrar, senão ele foi buscar as crianças lá no bairro São Francisco, acho que é, né? Não lembro bem de cabeça. Bairro Francisco. Então, isso é a aplicação do Torá, gente. E isso é válido para todos nós, não somente o irmão Pedro, sabe? E não é uma puxão de orelha, não, tá? Mas é questão de que todos participemos e colaboremos e tornemos essa Torá prática, né? Porque, em definitiva, o carro não é nosso. A gasolina que você tem, o dinheiro que você tem para colocar na gasolina, não é seu. A única coisa que é sua nesse mundo é a sua obediência. Porque nem a saúde, nem o tempo, nem o dinheiro, nada é seu. Né? Lena, deixo contigo aí, tá? Até comentei com a Saleta na segunda-feira, quando você falou que os 4 cantos não é nosso, isso, né? Aí eu falei para a Saleta, quando você fizer um bolo aqui em casa, os 4 cantos não é nosso. Daí ela falou assim, a parte mais gostosa, ela falou, a parte mais gostosa tem que dar para os outros, que vai mais de cheio. Viu? Né? Mas é um costume que a gente não sabia, né, Pablo? E realmente isso, você faz, tem uma vizinha nossa aqui, que a Sarete sempre quando faz pão, bolo, sempre está compartilhando com ela, mas nunca é os cantos, entendeu? Mas é bom você ter alguma coisa para compartilhar com seu vizinho com você, claro. Né? E é imediato, né? Exatamente, né? De repente a gente acha que não, fez uma coisa em casa diferente, não vou levar um pedacinho pro meu vizinho, não, mas né, não custa, né? É um campo que você está adubando ali, vamos dizer, né?